Supostamente estamos ao vivo. Tô só esperando aparecer aqui na Twitch pra todo mundo. Supostamente ao vivo. Exato. Já. Essa é a primeira grande entrada que eu já vi supostamente ao vivo. Então agora estamos ao vivo, de fato. Ou supostamente ao vivo, eu prefiro. O que ainda é uma suposição, porque o que é realidade? Não é mesmo? A realidade não é nada. É uma mentira, é uma ilusão. E estamos aqui com André Facas. Estamos com 3 espectadores. Olá, estamos com 3, mas é assim mesmo. São os bots, na verdade. Quando mais de um estiver lá, Jesus Cristo estará conosco. 2 ou mais se reunirem. Deixa eu ver se eu divulgo em outro lugar. Isaac Malve. Oi aí, Isaac. Beleza, cara? Grande Isaac. Sou normal, não. Eu vou mandar Não, normal não é. No meu Twitter também, no meu Twitter pessoal. Normal não, mas você pode ser um bot. Você pode ser um bot. Você pode ser um bot. E a gente tá aqui Sou com... André. Bot. André Facas. Olá! Que é o idealizador do Ludo System, que é o sistema que está sendo criado para o contos lúdicos. E aí, André, tudo bem? Idealizador não digo, sei lá, o organizador de ideias. Criador. Você é o criador do sistema. Criador. Eu não gosto muito dessa palavra criador, assim, porque eu acho que a gente não cria nada, assim. A gente, na verdade, digo, qualquer pessoa que se diz criativa, ela é mais uma combinadora de coisas, né? Pega duas coisas que podem ser misturadas e... né? Tudo é... E o Ludo System, ele acaba sendo um pouquinho... um pouquinho do que tudo que eu já joguei, né? Falar um pouquinho, eu jogo pela década de 90, eu sou um idoso do RPG. Eu sou aquela geração... Eu não chego a ser a geração Xé, mas eu sou da geração Dragão Brasil e os primeiros sistemas de RPG que eu joguei rachando o livro com a galera, e a gente aprendia meio que sozinho, e quem tinha mais paciência lia pro outro para poder jogar, né? Então era um negócio meio assim. E aí as coisas meio que mudaram quando apareceu o 3DT na banca, né? Que veio do Defensores de Tóquio, que era um sistema que era uma revista, né? Então custava ali uns 5, 6, não, acho que por aí, acho que nem R$10 custava. E isso meio que mudou tudo pra gente, porque era muito simples e popularizou bastante. E isso é um sentimento que eu gostaria de trazer pro Ludo System. Essa é uma forma de tentar popularizar, que nada mais é também do que a proposta do Contos Lúdicos, né? Exatamente, porque como projeto a gente faz RPG público, então ele tem que ser acessível para quem passou lá e tá a fim de conhecer o que é RPG. Sim. Sim, então aí... Pode falar? Não, assim, a ideia é justamente essa, assim, eu acho que inclusive muitas das ideias que o projeto tem enquanto filosofia acabaram influenciando um pouco na hora de criar o Ludo System, assim, né? A filosofia de jogo e o design dele foi pensado justamente para tentar refletir um pouco dessa filosofia do Contos Lúdicos, né? Então, eu trouxe uma pergunta aqui que eu acho que você até acabou de responder. Que eu queria saber por que criar um sistema novo, sendo que já existe tantos. Então você diria que é justamente por isso? Um dos motivos, sim. Eu acho que um dos motivos, sim. Assim, a ideia do Contos Lúdicos é ficar essa coisa do jogo e tal, porque, querendo ou não, é um nicho, né? A gente tentando trabalhar na margem desse nicho, tentando aumentar o número de jogadores. Então a gente vai falar com gente que não conhece RPG, nunca jogou,
e quer jogar. Então, a ideia é tentar simplificar ao máximo esse primeiro contato. Muito provavelmente o Ludo System pode ser o primeiro contato de muita gente com o RPG, mas não vai ser o último, né? Então a ideia é que seja uma introdução, né? Então ele tem alguns elementos que fale disso, né? Que leve ele para outros sistemas, para ele aumentar o repertório dele, para ele achar um jogo que seja a cara dele, né? E aí, pra falar a verdade também, eu gosto, né? Como eu falei, a gente tinha uma séria restrição orçamentária no começo da vida RPGística, e eu tinha um sistema, eu cheguei a criar um sistema que a gente não tinha grana para comprar sistemas, né? Pra comprar livros mais. Que eu chamava ele de multiverso, que ele tentava ser um sistema genérico, né? Que na época era muito voga. E tinha o GURPS, né? Tinha um monte de sistema que era usado em um monte de cenário, então eu também tentei criar um multiverso que não foi muito pra frente. Né? Mas quem sabe um dia. Eu queria saber o que você tem achado assim mais fácil ou mais difícil em criar um sistema novo, assim? O que é mais difícil? O que é mais prazeroso? Como que foi a sua experiência pessoal, assim, do seu ponto de vista? Assim, primeiro você tem que, quando você está pensando em criar um sistema, toda vez que você pensa em criar alguma coisa, ou combinar alguma coisa, ou usar o design para criar alguma coisa, você tem que resolver um problema. Então, acho que partindo do problema, você consegue resolver ideias, popularizar, então tinha que ser um sistema simples. Tinha que ser um sistema que a gente pudesse montar uma ficha em 5 minutos e ser divertido, né? Ter essa experiência de ser emocionante, ser divertido, ser imprevisível, ser selvagem. Acho que a selvagem é uma palavra legal, né? E ao mesmo tempo ser que possa agradar até mesmo o jogador, pensando, realmente leva a você a pensar de uma forma que a gente joga já RPG e já conhece como é que funciona. Mas você pensar com a cabeça de alguém que nunca viu é difícil. Tipo, esqueça tudo e reaprenda. Isso eu acho muito legal, assim, do processo todo. E, lógico, né, eu acho que também explicar para os outros comprar essa ideia, tipo, tema. Por que tem que ser interessante? Isso também, para o jogador antigo, também é um desafio, porque como é que você vai explicar? Tem tanto sistema hoje. Hoje eu acho que a gente vive a era de ouro dos RPGs no Brasil, assim, porque tem tanta coisa aparecendo, tanto sistema aparecendo diferente, tanta coisa de graça que você pode adquirir. A internet facilitou tanto o processo que mais um sistema, você tem que ter uma coisa diferenciada para chamar atenção e para reter, né, os jogadores. Certamente. Você falou aí do sistema ser selvagem. O Savage é uma das inspirações. Quais são as suas inspirações pro Ludo, assim? Da onde que você mais bebe como jogador, como referência? Assim, quando você tá montando alguma coisa, é impossível primeiro você não ter referência. A sua vida é sua referência, né? As suas experiências são a sua referência. Então, eu posso dizer, assim, um pouco mais, um pouco menos, que tudo que eu joguei desde o começo me influenciou um pouco. Impossível falar que não. Sempre você olha um negócio, tipo, tal sistema resolveu tal problema dessa forma, então como é que eu posso adaptar isso pro Ludo System? Mas claro que, partindo daquele pressuposto que eu falei, do sistema refletir um pouco o que é o Contos Lúdicos, eu queria um sistema narrativo, né? Porque afinal de contas o nome é conto lúdico, né? Então, se ele é um conto, ele tem um foco muito maior na narrativa. Então ele tem que ser narrativo, né? Então eu tentei não fazer ele ser muito quebrado de questão de subsistemas e tal. Só que ao mesmo tempo ele acabou sendo um sistema que estimula isso, a conexão das coisas diferentes, né? Quando a gente falar um pouco da ficha, eu acho que vai ficar mais claro isso. Mais óbvio, mas eu vou falar isso aqui, mas o sistema que me deu o estalo pro Ludo System ser o que ele é hoje foi o Tales of Equestria. Que é o sistema de My Little Pony. Assim, foi eu tava já no processo de criação, mas eu já tava com muita dificuldade de tentar chegar
numa estrutura básica, digamos assim. E aí, quando eu joguei o Tales of Equestria, que você lembra disso? Foi no evento do Santos Festival Geek do ano passado. Lembro, sim. Quando eu joguei aquilo, eu olhei a ficha, aí eu fiquei pensando, e sabe quando as coisas parecem tipo, que se encaixam? Tipo assim, parece que a coisa tipo, veio e se moldou e apareceu pra mim, assim, e eu só digitei. Porque o negócio veio aqui pronto e eu mudei poucas coisas, assim, da estrutura básica dele até agora. Eu fui acrescentando mais tipo, coisas que a gente nunca pensou, tipo assim, sabe quando você lê o livro de D&D, você gasta, tipo, 10 páginas explicando o movimento, que é difícil você explicar. Por que mais rápido que o... Você tem que pensar, explicar para os outros, esses... E... até o primeiro... tendo o Ludo com algumas pessoas de Age of Equestria. Inclusive uma mesa que eu quero narrar um dia, né? Destino Selvagem de Equestria deve ser muito louco de jogar. O Destino Selvagem de Equestria. Inclusive... Que é assim... Que é a grande... Eu acho que o grande... Dá pra ver muita coisa do Fate, dá pra ver muita coisa de Savage Worlds, mais a questão dos dados, né? E algumas regras do Tales of Equestria que meio que azeitaram a coisa toda ali. Eu acho que de tudo que eu já vi até hoje, assim, o Tales of Equestria é o melhor sistema para iniciantes, porque ele é feito para criança, né? Então ele tem que ser muito simples. Só que o fato dele ser simples, ele não diminui a experiência, sabe? Os sistemas Sim. mais complexos, eles têm mais flavor, só que você consegue ter uma experiência RPG completa com o Tales. Isso eu acho muito legal. E eu acho muito legal que o Ludo traga isso. E eu queria saber como é o jogo também. O Ludo System ele tem uma mecânica muito básica, tá? Os personagens eles são construídos com algumas características, tá? Deixa eu só dar um passo para trás e explicar um pouquinho. O Ludo System ele é um sistema modular, tá? O que é um sistema modular? Ele é um sistema que ele funciona com módulos de características. Você pode jogar o Ludo System com poucas adaptações se você não quiser usar determinados módulos de regras. Né? Por exemplo, ele é criado com basicamente quatro itens para o personagem. O primeiro item dele são os aspectos. Tá? Os aspectos é uma regra que veio de Fate, não tem como negar. Os aspectos e os pontos lúdicos é uma forma que eu quis colocar porque você coloca o background para jogo. Então você não vai escrever o background do personagem só para ficar lá e o narrador às vezes esquecer. O background ele vai estar inserido no Ludo System, ele pode fazer diferença tanto para o bem quanto para o mal. Tá? Então eles funcionam como freeform, então você pode escrever o que você quiser e dependendo da situação, caso você use o aspecto ou o próprio narrador lembre desse aspecto seu, você pode ganhar uma vantagem extra ou uma desvantagem extra na forma de um dado, tá? O dado se soma. Eu abri aqui a ficha da Viv, né? O pessoal tá vendo a ficha da Viv, que é a minha ficha. E aí o pessoal tá vendo... a ficha para dizer, só para o pessoal se localizar, a gente estava fazendo um playtest baseado no jogo Marvel Alliance 3. A gente está testando o Ludo System com uma adaptação de outro jogo. E daí porque esse jogo de super-herói é sempre caótico, né? Os aspectos que eu escolhi foi um aspecto de origem, que eu sou uma máquina e meu cérebro é um supercomputador. Eu peguei um aspecto de desafio, que é o bloqueio emocional que a Viv tem por ela não ser um humano, né? Ela ser uma coisa diferente. E por último eu peguei um aspecto que eu nomeei de OK Boomer, que é a forma que ela não concorda com como os heróis mais velhos agem. E olha, a Andressa BM acabou de seguir a gente. Bem-vinda à nossa taverna, Andressa. Bem-vinda. Participa aí do chat, manda dúvida pra gente. Fique à vontade, por favor. Se o chat, a entidade chat, quiser saber alguma coisa também, fique à vontade. Senhor chat. Senhor chat.
E esses são os aspectos que eu peguei pra Viv, que eu achei que montaria um background legal da forma que eu enxergo essa personagem. É legal porque você, inicialmente eu meio que estabeleci alguns aspectos obrigatórios, mas depois, logo do decorrer da montagem do jogo, eu vi que não, pro aspecto funcional ele não pode ser travado, então ele tem que ser uma coisa que o jogador queira adicionar. É o toque pessoal do jogador, né? Então isso dá uma capacidade de ampliação de gama de personagens muito maior, que é uma coisa que eu também quero no Ludo System, que eu quero diversidade. Todos nós queremos mais diversidade no RPG. Eu acho que, porra, é legal jogar o Dungeon Crawl lá, matando com os amiguinhos, mas é também legal jogar Passão de la Passiones, por exemplo, simulando uma novela mexicana. É legal jogar Tales of Equestria, é legal jogar Monster Hearts, é legal jogar Savage Worlds no Weird War, quer dizer, é legal jogar um monte de coisa. Então, a diversidade traz muito mais coisas. Inclusive eu acho que é uma forma de fazer o RPG ser democrático, né, ser pra todos. Porque eu tava jogando Monster Hearts ontem, a gente provar isso. Eu amo muito esse sistema, pra mim é melhor que qualquer coisa de combate, de longe. Qualquer aventura épica, eu prefiro estar na escola paquerando, é muito legal. Exato. Jogar regras. Eu brinco com os outros narradores do Ludo System que a gente podia fazer uma mesa de The Office. Sabe? Uma mesa de The Office, cara. Então, tipo assim, acho que não tem limite pra você botar uma mecânica numa narrativa. Acho que não. Simplesmente. Aí a gente vai pro segundo bloco ali básico de características, que são os atributos, tá? Só que o atributo, diferentemente do que funciona em D&D e alguns outros sistemas, ele reflete aspectos dos personagens. Para mim, todo personagem é dividido em 3 aspectos, assim, tipo 3 pilares, né? Que é o pilar físico, o pilar mental e o pilar social, né? O D&D já falava disso lá no começo, que ele queria explorar 3 coisas, né? Que era o combate, a exploração e a sociabilização. Só que você gasta uma página e 10 páginas para explicar exploração, e eu contei isso. Tá? Como então, como é que são os números? São quantas páginas de cada coisa? Meia página, uma página só para sociabilização, 10 para exploração, e quase meio livro para combate. Olha só. Então, assim, é legal dar porrada no vilão? É legal, cara, mas o jogo não é só isso, sabe? A gente pode tentar outras coisas também. Eu acho que o desafio também é esse, sabe? Tipo, criar como é que eu posso convencer o professor a me dar mais meio ponto naquela nota que eu tô precisando para não ficar de recuperação, ser tão emocionante quanto enfrentar um dragão vermelho. Ah, Monster Hearts aí. Joga hot. Entendeu? Faz um teste de hot. 2d6 mais 2. Aí a gente falando desses pilares, dentro desses pilares eu dividi cada um deles em 2, assim. E o próprio nome deles vai explicar um pouco e como eles são mais amplos que as habilidades que vêm a seguir. Tá? O vigor e o movimento são os atributos físicos, né? Vigor trata da saúde, trata da força, trata da resistência física do personagem, né? E ele também é o atributo que gera o subatributo de pontos de saúde, tá? Que nada mais é do que os pontos de vida aí, que todo mundo, a barrinha de life do joguinho de videogame. E o movimento, ele trata de todo tipo de movimento do personagem, desde corrida, desde a agilidade, a destreza dele, acrobacia, se ele voa, então tudo está dentro de movimento, tá? Note que todos os atributos eles são muito amplos, eles podem ser usados de várias coisas, várias formas. Depois eu vou explicar Pode falar. Justamente eu peguei um movimento alto pra Vivi, porque ela consegue voar e passar pelas paredes. Então achei que seria plausível.
Então, é exatamente isso. Então, isso mostra o movimento alto pode ser desde que um cara que é muito esguio, até um ladrão que é muito habilidoso, um cara, o Usain Bolt tem um movimento alto. Mas aí a gente vai especificando um pouco depois. Os atributos mentais, tá? Tem 2 também, que é o intelecto, que é a capacidade de raciocínio. Praticamente boa parte das habilidades é jogada com intelecto, né? Que é o ofício, a profissão do personagem, coisas que usem a mente para raciocinar. E a percepção, que nada mais é do que os sentidos do personagem. Tá? Então, a visão dele, a audição dele, sabe? Até mesmo aquela percepção que a gente tem das coisas que não é exatamente sentido. Por exemplo, você olhar as entrelinhas de alguém que tá mentindo para você, pode ser percepção, sabe? Uma Então, intuição, assim, né? Talvez. Intuição, algo do tipo. Isso tá envolvido em percepção. E nos atributos sociais tem 2, que é falando mais de você com você mesmo, né? Que é a vontade, força de vontade, né? Então ele tá lá só como vontade. Então a sua resiliência mental, a sua resistência a um ataque mental, a sua capacidade de provocar o outro. Por exemplo, o Homem-Aranha ele usa piadinha para poder deixar os vilões ocupados, né? Distraídos ou irritados. Ele usaria um teste de vontade, por exemplo, para fazer uma provocação. Né? E para falar com os outros, o carisma. Tá? O carisma é você afetar a emoção do outro, desde uma negociação, né? Por exemplo, o cara tá jogando na mesa de The Office, ele vai lá na mesa do Michael Scott, vai jogar carisma. Vai jogar carisma. Uma sedução, ou talvez uma intimidação, sabe? Ou a intimidação pode ser rolada com vontade também, isso aí vai até mesmo da própria mesa, né? O que a situação pede, por exemplo. Então, a preocupação com os atributos é eles serem amplos, tá? Os atributos, eles geram 2 subatributos automáticos, tá? Que é pontos de saúde, que eu já falei, que são os pontos de vida, e os pontos de energia. O que é o ponto de energia? Que ele é gerado de vontade, tá? Ponto de energia, ele é desde a sua resistência física até a sua força para usar o 4º item básico, que é façanhas. Façanhas, a gente precisa falar das habilidades. As habilidades são que seriam as perícias, os talentos, os estudos do personagem, tudo aquilo, é a especialização do personagem dentro daqueles campos abertos que são os atributos. Então, por exemplo, qual a diferença do Usain Bolt e da Vivi Vision, por exemplo, na parte de movimento? O Usain Bolt teria uma habilidade em corrida alto, enquanto a Vivi Vision teria, por exemplo, qual que é o... O mais alto dela é hacking. O mais alto dela é hacking, que é intelecto. Que é intelecto. Mas, por exemplo, ela pode ter uma destreza alta, por exemplo, uma capacidade manual alta, de mexer em coisas. Ela tem a furtividade alta aqui, D10. Isso, então. Ela é uma furtiva experiente. Então ela pode ser mais furtiva do que o Usain Bolt, por exemplo. Por quê? Porque a rolagem básica do Ludo System nada mais é do que você pegar o seu dadinho que você vai escolher ali de atributo e o dado que você da habilidade que você vai rolar. Você rola esses 2 dados contra um nível de dificuldade. Então, assim, é muito simples. O nível de dados, ele muda, tá? Dependendo do jogo que você quer jogar. Tá? Eu, inicialmente, coloco no livro que você recebe 2 pirâmides para você dividir entre os dois módulos, né? Que é um dado D8 para o seu atributo maior, 2 dados D6 para os seus atributos médios e 3 dados D4 para os seus atributos que você não é tão bom. Então você vai ter tipo uma pirâmide, né? É uma coisa que inegavelmente é uma influência de Fate, por exemplo, né? Você perguntou de quanto que influencia isso. É uma influência que vem de Fate, mas o uso dos dados vem do Savage World, por exemplo. Só vale explicar que essa ficha aqui, ela tá com um nível acima, um degrau a mais na pirâmide, né? Porque isso. é supers.
Exatamente, eu vou. No Supers a gente partiu de uma pirâmide que começava no D10. Então era um D10, que é o quarto nível de dados, né? Sendo que o D4 é o primeiro nível, o D6 é o segundo, o D8 é o terceiro, o D10 é o quarto e o D12 é o quinto. A gente usa o D20 em ocasiões especiais apenas. E aí, as habilidades a gente divide em outra pirâmide, que começa também no quarto nível, que é o do D10, que é a sua melhor habilidade. Depois você vai ter 2 habilidades com um D8, depois 3 habilidades com D6, e depois 4 habilidades com um D4. Tá? A gente no playtest, a gente está testando uma ativa para tipo, e a habilidade que eu não tenho, eu posso rolar também? A gente está tentando botar D2. D2, né? Mantendo. Possível não fazer essa piada. O pessoal no chat tá chegando aí também. Isso aí. A minha internet tá ruinzinha, tá dando umas engasgadas, mas tá indo. Então, eu dei um zoom aqui, ó, na minha pirâmide de habilidades, né? A Vivi, ela é uma hacking dominante, só que ela é muito boa em ilusionismo e furtividade, porque ela tem um poder de holograma, né, nos quadrinhos. Exato. Competente, ela tem rastreio, estratégia e negociação, porque, tipo, ela é muito inteligente pra uma menina de 16 anos. E aí ela é praticante em luta, foco, pontaria e idiomas. E por fim ela é iniciante em dedução, atletismo, armadilhas, contatos e intimidação. Pra quem não conhece essa personagem, ela é filha do Visão, da Marvel. É uma espécie de Visão com as angústias de ser uma adolescente. Eu tentei traduzir isso pro sistema, né, pro Ludo System. Eu acho que ficou bem legal, acho que ficou bem plausível, ficou realmente parecendo a personagem. Eu acho que a gente tá testando o Ludo System com uma adaptação justamente porque é um dos objetivos do sistema, deixar aberto para quem for usá-lo, adaptar o que quiser. Tá? Então a gente pegou um gênero bem complicado de se adaptar para jogos de RPG, que é o sistema de super-heróis, né? Porque como é que você vai colocar o Demolidor e o Thor na mesma equipe e deixar as regras balanceadas? É bem complicado. Então é o desafio mesmo. A gente está tentando quebrar o sistema já de cara. Diz aí quem são os membros do nosso time. Pra você ter uma ideia, a gente tem 3 jogadores, né? Que é a Naomi com a Vivi Vision, que é uma androide adolescente. Nós temos o Álvaro, que vocês veem aqui no canal do Ludo System e nas mesas do Dungeon Master Class também, com o Punho de Ferro, né? Que é um lutador Kung Fu aí. E nós temos o Thiago Piedade, que também é narrador do Contos Lúdicos, que é o All Might, né? Do Boku no Hero. Boku no Hero, que eu particularmente nunca vi. E assim, aí ele falou, posso jogar com isso? Eu falei, claro que pode, vamos quebrar essa porra, vamos quebrar o sistema. A gente tem Punho de Ferro, a Vivi Vision e o All Might. É muito louco esse time. E já rolou um Plus Ultra ali no chat. É muito legal que o Piedade faz a interpretação toda lá All Might mesmo. É muito divertido. Cara, o Piedade, cara, é interpretação high class, assim, tipo, olha, está excelente, assim. Me deu até vontade de ver o anime só pra ver como é que ele é mesmo, como é que ele é assim mesmo. Mas tá excelente, tá muito divertido. Eu lembro que ele falhou um teste lá e ele esbarrou numas pessoas, aí ele ficou assim, a justiça pede desculpas. Foi muito divertido. Foi isso. Ele precisava pegar, ele estava enfrentando ninjas do tentáculo e a Electra. E ele errou num teste, ele se esbarrou num monte de civis, assim, e o pessoal caiu no chão, o pessoal nova-iorquino sempre muito bem-humorado, xingando ele. E ele pediu desculpa. A justiça pede desculpas! Excelente. Excelente. Depois eu fui pesquisar pra saber e sei que o All Might é dublado pelo Guilherme Briggs. Sim. Então eu já imaginei a voz dele falando assim. Apesar de nunca ter visto, já visualizei as cenas. Eu nunca vi também. Eu só vi em japonês, né? Eu nunca vi a versão do Guilherme Briggs, que deve ser sensacional. Deve ser sensacional. Não tem como não ser. Não tem como não ser.
E aí, nós falamos aí das habilidades. As habilidades, os atributos eles são fixos, mas as habilidades eu deixo uma lista no arquivo de sugestão. Eu fiz exatamente a mesma quantidade de habilidades físicas, habilidades intelectuais, habilidades sociais, e eu botei mais dois tipos de habilidades, que são habilidades de combate, aí combate mais físico, né? Ou combate psicológico também, por exemplo, provocação, provocação, sedução, pode ser um combate psicológico, é um personagem contra o outro. Intimidação, então tem essas opções. E características sobrenaturais, tá? Então, por exemplo, as escolas de magia de D&D, mediunidade, então são habilidades que refletem um pouco o lado sobrenatural para algumas mesas que tenham esses elementos. Tá? Como lá no, vou dar um spoiler aqui, como mais para frente a gente vai ter contato com elementos sobrenaturais na mesa, eu já vou testar essas habilidades também. O poderzinho da Vivian, né? Que ela tem uma joia na testa que atira raios usando energia solar. Isso entra como Sim. sobrenatural ou entra como o quê? Isso entra como o próximo elemento da ficha, então que são as façanhas. As façanhas é tudo que é aquilo que faz o personagem especial, tá? Como eu digo, literalmente, eu sempre pego o exemplo do Ryu no Ludo System, Hadouken, Horyuken e Tatsumaki Senpukiaku, que é o famoso helicóptero. Faz o golpe especial, é a magia especial, é o super uma sacada que algum personagem tem, tá? E as façanhas elas sempre começam os personagens sempre começam com 3, tá? Depois eles podem até comprar mais ou melhorar as suas façanhas, melhorar o nível. E a façanha está diretamente conectada ao nível de energia, porque para você usar a façanha, você precisa gastar. Você pode acrescentar dados, né, as suas rolagens, ao dano, se for uma perícia, uma façanha voltada para combate, você tem que gastar pontos de energia. Caso a sua energia acabe, além do seu personagem estar muito cansado, ele não consegue usar mais façanhas. É um recurso que é muito... Ele vai... muito alguns testes, mas tá legal de todo o jogo, porque assim, a gente precisa botar limites. E quando eu comecei a jogar RPG, eu não achava legal, eu achava, por que tem que gastar isso? Tem que botar tudo mais. Mas vocês já pararam pra pensar que é muito mais legal você jogar um jogo com recursos limitados, com personagem de primeiro nível, ou personagem de níveis baixos, e você ir conquistando coisas mais com ele, do que você já começar com um personagem de nível alto, com vários poderes e tal, e tipo assim, a tua preocupação é mais quanto que vai dar a rolagem do dado de 800 mil que você vai jogar. A ideia é você conquistar coisas, né? E o Ludo System tenta fazer isso com as façanhas, com as habilidades e com a forma de evolução dele. Só para fechar as façanhas, elas são medidas sempre em D6. Elas não evoluem tipo, para D8 ou para D10, só se quiserem fazer, o jogador quiser alterar para a mesa dele essa regra, mas é sempre D6. Então é 1D6, 2D6, 3D6, que é justamente sempre bônus fixo e ele vai evoluindo mais linearmente do que os atributos e as habilidades. Então são essas quatro módulos básicos do Ludo System. Só que, Facas, a façanha pode ser com um ponto lúdico também, não pode? Sim, a façanha tem esse outro lado dela, que é a façanha de... Tem 2 tipos de façanha, a façanha que te dá bônus de dado e a façanha que quebra regras. Tá? Na própria Vive, a gente tem só façanhas que dão bônus extras de dados. Mas a gente tem outros personagens que quebra as regras. Então, por exemplo, vamos fazer um exemplo inusitado aqui.
O pessoal conhece Friends. Conhece Friends? Eu não conheço Seriado Friends, mas o chat conhece. O chat conhece Friends. Certamente. O Joey, que é um dos personagens, né, os protagonistas de Friends, ele tem uma... Geralmente quando ele quer chavecar alguma menina, ele tem uma frase que ele faz um gestinho que é o How you doing? Né? Que é muito escroto. Todo mundo, assim, veio que entrou no popular, né? Que quando você quer chavecar alguém, manda um How you doing? Isso seria uma quebra-regra, tipo... Se o Joey fosse o personagem do Ludo System, ele gastaria um ponto lúdico, que é uma das ferramentas de interferência do jogador na história, pra, na façanha dele, ele literalmente, assim, toda vez que o Joey manda um How you doing, ao custo de um ponto lúdico, ele conquista a garota. Eu não conheço Friends, mas eu tenho certeza que a ficha do Barney Stinson, de How I Met Your Mother, teria uma façanha com pontos lúdicos, que é o Playbook, que também ele sempre usa pra conquistar as garotas. Exatamente, o Playbook. Ou quando ele pega, ele arruma a gravata e fala, let's suit up. Let's suit up, exatamente. Né? Porque está sempre, né? Sempre que você usar seu terno, você pode ter alguma vantagem, confiança. Olha aí. Exatamente. Você vê como... Você vê que a gente está dando vários exemplos aqui e nenhum deles é de combate, né? Pois é. Isso é proposital, tá? Porque a ideia do Ludo System é realmente abrir leques muito maiores de jogos do que o jogo tradicional. Volta lá naquela sua primeira pergunta. Por que criar um sistema novo? Para isso. Tá? Justamente para poder proporcionar novos tipos de experiências para as pessoas. Isso é bem bacana. O Daniel falou aqui no chat que é muito legal evoluir no jogo, mas é foda no D&D quando você se torna rei e aparece um camponês falando: esse aqui não é o cara que tava apanhando pra um cachorro uns meses atrás? Isso pro cachorro, aí ele entrou, fez um coach, descobriu um coach, aí começou a fazer crossfit, ficou fortão, o coach deu uns toques nele de alta performance e ele virou rei, cara. Exatamente. A evolução basicamente é essa. É muito legal falando da evolução do D&D, porque a evolução do Ludo System ela é um pouquinho diferente. Por que ela é diferente? Boa parte da alegria do jogo é justamente as conquistas, né? Da mesma forma que você tem o perigo do erro, quando você consegue alguma coisa, é legal você ter conquistas. É bacana, faz parte do jogo, faz parte da evolução. E aí, a gente pegou e se inspirou novamente no nome do projeto, Contos Lúdicos. E conto, na verdade, é uma unidade literária, né? Curta, porque RPG pode ser um conto. Começa de um ponto no outro, tem muito participante. Então a evolução do Ludo System, ela se dá por marcos narrativos. Ela não se dá por quem bater mais ou quem tiver mais sucesso. Ela se dá pelo ponto da história. Você marca alguns pontos na história e você tem 3 tipos de marcos narrativos. E eles te dão tipos maiores de evolução. Tá? Tem um marco narrativo menor, tem um marco significativo e tem um marco narrativo maior. Que esse é tipo, sabe, season finale, assim, tipo, sabe? Aquele evento trágico do seriado. Então, um marco narrativo maior aí. Eu tô tentando mostrar aqui, só que eu deixei a ficha de cabeça pra baixo na tela, eu não sei como. Acontece, a gente tá vivendo no... Consegui. Tô mostrando os marcos narrativos na tela. É uma ficha não euclidiana, né? Pois é, o OBS é doido. É uma ficha não euclidiana. Eu tava mostrando a tabelinha dos itens também, que faltou falar. Até agora há pouco. A Andressa Martins tá falando que Rinin é melhor que Friends. Rimin cara, agora vai dar um... Rimin vai é dar... How I Met Your Mother, né? Rimin, eu sou velho, mas nem tanto. Eu vi How I Met Your Mother. Rimin, mas, cara, assim, Rimin. Ninguém fala assim. Ninguém fala Rimin. Eu nunca ouvi. Bom, eu falo assim. É a primeira vez que eu ouço alguém falar Rimin. É que eu sempre vejo só essa redução para, né, de preguiçoso da internet, e aí eu meto um Rimin mesmo e dane-se. O e assim, há controvérsias. É o Rimin.
Há controvérsias muito grandes, assim, se Friends é melhor que He-Man. He-Man não existiria sem Friends. Pense nisso. É que nem aqueles caras falam que Beatles é uma droga. Beleza, o teu metal espadinha que você ouve hoje não existiria se não tivesse Beatles. Eu gosto mais de He-Man. Então, E gostar é outra história. Eu concordo com a Andressa e eu gosto muito de Beatles também. Gostar é uma coisa, aí é outra história. Gostar é subjetivo. Sim, subjetivo. Até porque eu não assisti Friends na infância, né? Que nem a maioria das pessoas. E He-Man eu assisti lançando, acompanhando e tal. Então na época que ele foi feito pra ser assistido. Até porque tá bem envelhecido, tá bem... envelheceu mal, assim, sabe? A Friends tem o problema, tem o reflexo da época dele, né? Assim como toda obra de arte, assim. Vai chegar alguém daqui a 15 anos e vai olhar, nossa, o Ludo System é uma merda. Lógico, é reflexo do tempo dele, cara. A não ser que o Ludo System mudando e vão evoluindo. A não ser que o Ludo System esteja na 15ª edição, né? Daqui a 15 anos. Sempre se renovando. Exato. Renovar, sempre aprender, e a única constante da vida é a mudança. Então, faltou falar alguma coisa aqui? Faltou falar de algumas coisas extras. Falamos dos pontos lúdicos. Pontos lúdicos é uma mecânica, como eu já falei, de interferência na narrativa. Além de ele ativar algumas façanhas narrativas, ele pode ele é o ponto lúdico que ativa os aspectos. O ponto lúdico ele te permite você trocar um dado você aumentar a sua chance do seu objetivo no teste, tá? E os pontos lúdicos ele também permite que você compre façanhas no momento da criação da ficha, né? Com 3 pontos lúdicos e 3 façanhas, você pode trocar um ponto lúdico inicialmente por uma façanha. Mas você tem que ficar pelo menos com um ponto lúdico. Então você pode ficar com 5 façanhas, um ponto lúdico, ou 3 e 3, ou 2 e 4, e por aí vai. O ponto lúdico ele só é recuperado através da narrativa do jogo. Não tem como você comprar um ponto lúdico extra. Ou é no marco narrativo, ou é você usando um aspecto seu de forma negativa, ou é você por interpretação, por premiação, ou é outro personagem que dá para você esse ponto lúdico, você pode fazer essas trocas, e tem tudo só através de interpretação. Então o ponto lúdico também é uma ferramenta só narrativa, não é mecânica. Uma ferramenta lúdica, né? Afinal de contas. Lúdica, exatamente, né? E nós também temos alguns outros aspectos que eu coloquei que são os itens, né? Os itens nada mais são do que as ferramentas as coisas que o personagem pode usar dentro da sua rolagem. Por exemplo, um guerreiro sem uma espada, sem um escudo, o item ele entra nesse sentido. Também ele contado um dado extra para você rolar contra a dificuldade. E se for uma arma, pode ser um dado que vai aumentar o dano que você quer causar, ou pode ser uma arma, pode ser um item mágico, ou pode ser um item social, pode ser um acessório. Digamos assim, vamos lá, vamos falar de novo vamos falar do How I Met Your Mother, por exemplo. Se a Robin quiser apresentar o jornal direito dela, ela precisa de um item social, que é o tagzinho que ela sempre usa para apresentar o jornal. Então isso vai dar uma outra credibilidade para ela. Então é um item, ele interfere no jogo, facilita, ele entra considerado como item. E aí você lembra do Donald, que era o jornalista que apresentava o jornal com ela, que tinha o terninho, mas só que ele tava de cueca por baixo, né? Por baixo da mesa do jornal. Exatamente. Aí você é um cara que não tem um item completo. Isso era uma coisa que antigamente as pessoas tinham muita curiosidade se o William Bonner usava calças no Jornal Nacional. Aí eles mudaram o cenário que ele tem que levantar e tal, eu acho que ele tá usando um terno completo agora por conta disso. Agora, certeza, né? Agora. Agora. Acho que antes não. Antes eu tenho minhas dúvidas até hoje. Vão negar sempre, mas... lá então... Os itens da Vivi são um iPad, que eu acho que nas mãos dela é quase uma arma, e um chumaço de documentos falsificados. Foram os itens que eu peguei para a ficha dela. É isso aí, porque na hora de ela
se disfarçar e ela precisa comprovar que ela é uma pessoa normal, ela usa a documentação dela e em alguns testes vai fazer diferença. Então, o interessante dos itens é que eles são elementos que podem ser perdidos, né? Então, não é necessariamente você ter um item que ele vai ser seu eternamente. Você pode perder isso, né? Vai que você tá lá, invade um castelo, né? E você é preso e roubam todos os seus equipamentos. Acabam todos os teus bônus dali. E é legal também, essa é a parte que eu inclusive estou escrevendo agora, que é a parte dos itens, que eu também não quero que seja comprado com evolução. Na verdade, os itens eles vão ser só comprados com créditos, que é digamos que é a moeda monetária do Ludo System. Então você só vai poder comprar itens se você tiver créditos. Você não tendo créditos, você não compra. Tem que trabalhar pra conseguir coisas. Tem que pegar o loot, pelo menos. É isso aí. E falando de Friends de novo, né? Já pensou? Tipo, rolou até um determinado episódio que ninguém sabia onde o Chandler trabalhava. Ninguém sabia o salário dele, por exemplo. Então como é que ele vai comprar o item? Rolou um determinado episódio que ninguém sabia com o que o Barney trabalhava. Exatamente. Olha lá. Então, exatamente. Adivinha de onde eles tiraram esse episódio? Haha. Agora você não sabia dessa. Eu não sabia que tinha um episódio assim no Friends. Pois mas eu acho que nada se cria tudo. O He-Man é o Friends melhorado. Eu acho. Eu vou nessa. Eu acho que é o Friends da geração dele, assim. Isso mesmo. É o equivalente, sabe? Tipo, eu acho que é diferente, é da geração. Ele fala mais com a galera que se viu naquele momento e o Friends fala com a galera que se viu mais naquele momento lá atrás, né? E agora tá faltando chegar aí o Friends da nova geração, cheio de gente LGBT, por favor, tô aguardando o novo Friends. Cara, seria muito legal, seria bem legal. É uma coisa que eu acho que a diversidade, em todas as suas formas, ela traz muitos elementos interessantes para as narrativas de forma geral, não só para RPG. Né? A gente citou o Monster Hearts, que é um jogo sobre queerness, e como a diversidade traz drama, intriga, sabe? Todo mundo é igual, não tem conflito. Exatamente. Toda história, na verdade, tem conflito, né? Assim, para você ter uma história, é necessário você ter um conflito. Mas não precisa ser um conflito físico. Não precisa ser porrada. Pode ser um conflito social. Um conflito intelectual. Passar numa prova difícil é um conflito. É um desafio. Ou chamar a menina mais popular do colégio pra sair contigo. Também exatamente. É um desafio social. É um desafio social. E aí que tá. A gente tenta deixar isso tão emocionante numa mesa de jogo quanto você enfiar a porrada no dragão vermelho. Então é isso que acho que é o. Se eu tirar tudo do Ludo System, é essa grande mensagem que a gente quer passar com ele. Você pode viver experiências, simular experiências com o RPG, qualquer experiência, não precisa ser uma experiência de ação, heróica, naquele sentido mais clássico, sabe? Você pode... já pensou, você pega um personagem que é gay e ele quer falar com os pais dele que ele quer sair do armário. Como é que você consegue simular isso numa mesa de jogo? Né? Como é que você consegue simular, por exemplo, o Pantera Negra, que T'Challa é um rei em Wakanda e nos Estados Unidos ele pode tomar um tiro à toa porque ele é negro? Então, esse tipo de coisa também, eu acho que também tem que ser refletido nas regras de jogo. Inclusive, o Ludo System tenta trazer isso. Você falou do T'Challa, eu lembrei de um comentário muito perspicaz que eu vi no Twitter hoje, que um rapaz estava dizendo que o Batman não cobre o rosto inteiro dele, justamente para a polícia ver que ele é branco. Eu achei muito, muito perspicaz. Faz muito sentido, inclusive. Não é? Faz muito sentido. E você sabe que é muito engraçado porque eu gosto muito de quadrinhos. Né? Eu aprendi a ler com história em quadrinhos quando eu era pequeno. Se você pegar e fizer um censo dos personagens negros com máscara, é muito pouco. Normalmente o personagem negro ele não usa máscara. Ou ele usa uma máscara completa para ele esconder que ele é negro. Ou ele se mostra com orgulho, ou ele se esconde.
é 880. Ele não é, por exemplo, como o Batman que usa uma máscara parcial. Ah, pode ser qualquer um. Ah, porque ele é branco, dá pra ver que ele não é oriental, não é indígena, não é negro, mas tem todo esse negócio reflexivo. Mas aí é um papo até pra outra situação, que ele vai se estender muito mais. Seria interessante trazer uma pessoa negra também, né, pra Sim, falar sim, sobre. com certeza. Com certeza. Sem dúvida. E assim, eu acho que a gente hoje vive um momento que a gente precisa um momento que a gente nunca viveu antes. A gente fala que é uma mudança de era, mas eu acho que a gente vive numa era de mudanças, assim. A gente vai viver uma era inconstante, tipo, de evolução muito mais rápida. Acho que a pandemia acabou vindo para acelerar esse processo ainda mais. E a gente vai ter choques de pensamentos. Gente que está em níveis diferentes de transição de pensamento e gente muito avançada que a gente vai olhar para ela e falar assim, meu, que alienígena, sabe? Tipo, tá muito. Esse cara vive em 3050, sabe? Tipo, tão avançado que ele é. Então a gente vai ter muitos choques de diferenças nisso e empatia é uma coisa que vai ser muito importante e é uma característica que você exerce e desenvolve com o RPG. Com certeza. Por isso é muito importante a gente expandir o RPG como ferramenta, como diversão, como entretenimento, mas também como ferramenta para tentar facilitar as relações humanas. Com certeza. E aí, Faca, você quer deixar mais algum comentário sobre o jogo, sobre o Ludo System? Gente, a gente espera muito que a gente consiga terminar logo o Ludo System e lançar para vocês. Como eu já falei, a missão do projeto do Contos Lúdicos é expandir. Então o Ludo System ele é gratuito. Ele vai ser gratuito. Ele vai estar disponível na internet em alguns formatos diferentes. Não tem planos para fazer versão impressa. A versão impressa gera custos. A gente tenta fazer uma impressão sob demanda, alguma coisa do gênero, para justamente a pessoa só pagar o custo ali de imprimir e tal, da folha. E a gente está tentando fazer isso justamente de graça para disponibilizar para todo mundo, para cada vez mais pessoas estarem envolvidas com RPG. Aí é a hora que eu começo a viajar, né? Aqueles sonhos impossíveis que vale a pena sonhar, que já pensou em vários outros lugares, pessoas usando em escolas, usando para lançar experiências, modificando. Ele vai ser lançado sob uma licença de Creative Commons, tá? Então se você lançar o sistema baseado no Ludo System, você pode, desde que você não tenha nenhum ganho com isso. Se você quiser criar a sua história, ele vai ser literalmente aberto a todos, tá? Então se você quiser lançar o seu jogo usando o sistema do Ludo System, você pode. Tá? Se você quiser fazer uma alteração do Ludo System e lançar ele, você pode. Então é literalmente um presente nosso pro mundo. E quem quiser saber mais sobre o Ludo System, quem quiser conversar contigo, Facas, quem quiser te convidar para jogar, tudo mais, pode te encontrar onde? Bom, meu habitat natural é no Twitter, você me acha lá, @AndréFacas. E hoje entrou no ar o Twitter oficial do Ludo System, que é @LudoSystem. Estou muito feliz que eu consegui pegar o @LudoSystem sem precisar colocar mais nada. Ele vai estar lá, e você que vou responder, então só que lá a gente só vai tratar do assunto do sistema. E no meu particular, a gente vai falar da vida, da história, da obra, entendeu? De qualquer pensamento aleatório que vier. É isso aí, galera. Também a gente sempre aqui na Twitch do Contos Lúdicos, a maioria das vezes eu estou presente. Também no Twitch do nosso colega Wagner, também é do Contos Lúdicos, o Dungeon Master Class, aqui no Twitch também. Então estou com as mesas de domingo do Wagner, eu estou nas duas. Então todo domingo você pode me ver à noite lá. Geralmente fazendo alguma bobagem, porque o cara que bota terror na mesa sempre sou eu, pronto, falei.
Sexta-feira agora também, né? Aqui no Contos Lúdicos a gente vai jogar Deadlands. Sexta-feira, Deadlands, temos lá aí novos personagens, novas situações. Então vai ser bem bacana. Eu serei um cowboy bobão. Eu serei um cowboy durão. Mas eu vou ser bobão. Isso é divertido. Acontece. Então é isso aí, né? Vai ser divertido. Sigam o Contos Lúdicos no Twitter. Sigam aqui o Contos Lúdicos no Twitch. Sexta-feira vai ter Deadlands. Faroeste é bom demais, Dressa. Você tá coberta de razão, é muito legal. Vai ser bem divertido, tá? Tem várias mesas programadas aqui de RPG aqui no Twitch do Contos Lúdicos. Sexta vai ter Deadlands, mas segunda-feira já vai ter Tales of Equestria, que é o sistema que a gente falou aqui. E tá todo mundo convidado. Eu ia dar uma rede pro Wagner, mas o jogo dele não começou ainda. Eu vou dar uma rede pro Bernarenko, que sempre joga conosco aqui. Então, galera, manda um alô pra ele. Assim que ele, o que a gente fala pra ele quando a gente chegar no chat, Facas? Fala pra ele que ele tem que ouvir podcast 1.0 porque... Beleza. Assim que a gente chegar, então, já manda podcast 1.0 pra ele. Podcast em 1.0. E tchau. É isso. Tchau. É isso. Até tchau. O cara tá com o setup invocado, o menino lá também. Ó. O Berna, ele tá mesmo. Ó lá. Ah, ele... o microfone pendurado. Tá profissa agora. Ele comprou justamente pra isso. Tá profissa. Então, cara, deu umas travadinhas na internet hoje. Deu umas engasgadas. Mas... mas vamos ver como é que o arquivo fica. O arquivo acho que deve ficar legal. Acho que é só a transmissão que engasga. Ele gravando, ele grava certinho. No YouTube deve sair, rodar bonito. Cara, aqui no OBS ainda não... Nossa, ele tá careca. Ele tá. Eu não, eu tô indo na direção oposta, tô deixando o cabelo crescer. Então vamos lá. Eu vou já fechar aqui. É nóis.